Paz, meus irmãos, deixa eu trocar uma ideia com vocês. Hoje nós vivemos num mundo de muitas facilidades. E essas facilidades, elas adentraram a igreja ao ponto de fazer um Deus subserviente à nossa vontade. Então nós vamos no culto e quando a gente termina o culto, muitas vezes a gente diz assim, ó, eu não gostei da palavra hoje. Tem dois motivos para você não gostar da palavra. Um dos motivos é, o cara não foi bíblico, não explicou o texto, que eu acho que é o certo que você deveria fazer, comparar o que ele está falando com as escrituras, né? E o outro motivo seria você se colocar no lugar de Deus. Por quê? Porque o culto não é para ti, não é para mim. O culto é você ir ao culto cultuar ao Rei da Glória. Nós vamos para prestar culto ao Rei da Glória. Então é ele que decide se o culto é bom ou não, não nós. Mas muita gente diz, né? O culto não foi bom. Mas não foi bom porque ele não me agradou. Não por causa da teologia que foi bíblica e aplicada, mas porque eu, além de não entender o que o cara falou ali, né, eu não fui com um espírito para prestar um culto, mas eu fui querer receber algo. Então, as pessoas foram e vão muito na igreja porque elas querem receber algo de Deus. Elas só querem receber algo de Deus. E não é sempre que isso acontece, na verdade nunca isso acontece. O que a gente recebe de Deus é a instrução de como aquela pregação nos serviu no domingo para que nós pudéssemos remoer ela durante a semana, colocar em prática ela para que no próximo domingo nós tivéssemos o próximo alimento. O interessante é que as pessoas vão para a igreja muitas vezes, né, vazias e saem piores do que entraram, porque elas não se dão luxo de entender o motivo pelo qual elas estão ali. E o motivo pelo qual eles estão ali é porque elas estão reunidas, né, para cultuar aquele que é, que era, aquele que era, que é e que há de vir. O alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e derradeiro, como você quer dizer, né, o nosso Deus poderoso, é aquele ao qual ele se manifesta na pessoa do Filho, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós entendemos que nós cultuamos a ele porque ele se revelou a nós. Porque quem opera, né, o querer e o realizar em nós, é ele quem opera em vós tanto o querer e o realizar. Ou seja, o eu buscar a Deus é ele que efetua em mim. Eu querer buscá-lo. Se eu oro e Deus, ele realiza uma oração minha, não foi porque eu sou bom o suficiente de Deus, não é porque, que nem o Marcos Feliciano diz, né? Se eu tenho crédito diante de ti, né? Então, ninguém tem crédito diante de Deus, porque se nós tivéssemos crédito, Cristo não teria morrido na cruz. Nós somos devedores, tanto que o escrito de dívida que era contra nós foi aniquilado na cruz, ou seja, ele morre na cruz, ele derrama seu sangue e a cédula que nos compra é o sangue de um Deus inocente e puro, por causa de pecadores imundos como nós. Né? Então ele verte seu sangue na cruz e nós fazemos parte daquilo que ele chama as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós somos partes do rebanho de Deus. Agora, você tem tribulação? Tem. Então, o Senhor é teu pastor e nada te faltará? Porque o texto diz, Adonai é meu pastor e de nada sinto falta. É de nada sinto falta ou nada me faltará no futuro? Como é que funciona isso? Te peguei? Não. Então o texto quer dizer que, embora todas as coisas terrenas possam te faltar, se ele for contigo, tu tem tudo, porque ele é o tudo em mim é o nada. Deus, ele não te prometeu uma estada aqui tranquila, ele te prometeu uma chegada segura. Obedecer pai, ser um bom aluno, ser um bom vizinho, né? Ser uma boa ovelha, né? Porque às vezes nós na igreja somos assim, ó, na frente do pastor, mas em casa, praga dos infernos, mulher do quinto dos infernos. Sim, e essa é uma realidade cotidiana de uma igreja atual que precisa mudar determinados conceitos na vida dela. Eu acho que quando uma ovelha ela é bem alimentada, ela entende o propósito daquele que está à frente alimentando ela. Você tem orado pelo teu pastor? Você tem conversado com ele? Você tem dado o ombro para ele chorar? Por isso também que existe o corpo de membros, de oficiais, né? Que às vezes pastor chora com pastor e ovelha chora com pastor, né? Então, o cajado do pastor não é só para resgatar a ovelha que está lá no lodo. Ele mete aquele cajadinho, faz a volta e tira ela que está no meio dos espinhos e vem para cá. Não, não é só para isso não. O cajado do pastor ai. Tu já recebeu paulada do teu pastor? Eu já achei. Não é fácil, né? Às vezes tu engolir algumas coisas, né? Não é. Mas é Deus usando aquele homem, aquele servo do Senhor para ele fazer o quê? Disciplina com você. Disciplina. E ele está disciplinando em amor. Toda a verdade precisa ser dita, mas a verdade precisa ser dita em amor. Do que eu quero falar, onde eu quero chegar com isso? Porque muitos pastores estão afadigados do seu trabalho, estão tendo muito estresse, porque o pastor é como uma esponja. Ele é como uma esponja que ele absorve o problema dos outros diretamente.
né? Ele absorve, 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 e muitas vezes ele quer tentar eliminar, ele ora, ele não leva para sua esposa o que está acontecendo, mas ele conversa com outros irmãos ou outros pastores maduros na fé o suficiente para, quando ele puder chorar, ele tenha um ombro para se recolher. Claro que o primeiro ombro que ele vai correr é Deus, né? Porque às vezes muitos irmãos da igreja não estão preparados para o choro de um pastor. E você está preparado para o choro do teu pastor, para ajudar ele? Está preparado para perguntar, cara, vamos comer uma picanha aqui em casa, vamos tomar um chimarrão, vamos fazer alguma coisa aqui em casa, vamos trocar uma ideia? Para que ele sinta segurança e ele veja em você alguém que realmente faz a diferença no meio em que você está inserido. O corpo de Cristo, ele não a igreja visível, né? Ela não é um corpo de pessoas perfeitas, são pessoas imperfeitas que se reuniram, que entenderam o que é servir ao propósito de Deus com todas as suas deficiências, com todas as suas debilidades, mas contudo, e ainda que tenham as suas limitações, mas elas entenderam que a reunião do culto é para glorificar aquele que fez todas as coisas, né? E ele faz todas as coisas pelo beneplácito da sua vontade. E é bonito, né? Beneplácito da sua vontade. Mas quando a própria Bíblia ela ordena a nós para sermos servos e conservos uns dos outros, né? Somos servos e conservos uns dos outros. É para que o corpo ele possa estar bem ajustado. Né? Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, e as partes mais indecorosas, a essas damos mais valor. Ou seja, todo mundo dentro do corpo de Cristo tem um papel fundamental. Ainda aquele que abre a porta, o que varre, todos eles têm um papel fundamental. O que senta no banco, né? Nem todos são evangelistas, nem todos são mestres, nem todos são professores ou doutores, né? São todos doutores? Não. São todos profetas? Não. Todos falam em línguas? Não. Não. Mas, de uma forma ou de outra, as pessoas leem Cristo na nossa vida. Antes de você falar de Cristo, primeiro ela vai ler Cristo na tua vida. E isso me apavorou por muito tempo, porque a pergunta a ser feita é: será que as pessoas estão vendo Cristo na minha vida? Será que quando elas olham para mim, ela vê o César pecador, imundo, devedor, diante de um Deus perfeito? Ou elas conseguem ver um César que está mudado e a cada dia precisa ser lapidado por Deus, né? Porque tão somente o Espírito Santo se afastasse de mim, eu me tornaria pior que Hitler. Essa é a verdade, né? E nós sabemos as nossas limitações. E é por isso que nós, como marido, filho, irmão, pai, tio, né, sobrinho, vizinho, né, comprador, nós temos um papel fundamental. E o papel fundamental não é eu apontar para mim, né? É apontar para Cristo. Paulo disse, né, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo. Então ele falou que era para imitar ele, porque ele estava imitando Cristo. E Paulo, quando falava as coisas, nós temos que entender que o pessoal de Bereia, ele olhava tudo quanto Paulo estava falando, se estava constando nas Escrituras. Não é só o que Paulo falava, mas é o que realmente as Escrituras. Então, o que define a nossa caminhada? A nossa caminhada é definida pelo aquilo que nós estudamos, vivemos e praticamos. A ortodoxia, estudar. E a ortopraxia é colocar em prática o estudo. Então, são duas linhas que elas têm que andar juntinhas. Elas não podem estar assim, uma para cada lado. Eu estudo uma coisa, mas faço outra. E quem diz que viver o cristianismo é fácil? Se alguém que está me ouvindo aqui e diz assim, não, viver o cristianismo é fácil. Não é, amados. Não é nem um pouco fácil. E posso dizer para vocês, porque eu tenho conversado com muitos pastores e muitos amigos, que eles têm enfrentado muita batalha em seus ministérios. E muitas pessoas que não têm chamado pastoral estão no lugar onde não deveriam estar. E é por isso que há muita cobrança. Quanto muito te é dado, muito será cobrado. Mas quando vocês ouvem essas pessoas, eles estão se afadigando muito, estão cansando muito e lidando muito com ovelhas bichadas. Ovelhas que, em vez de cederem à voz do seu pastor, elas querem bater de frente, ainda que o pastor apresente a Bíblia. Mas aí, quando você apresenta a Bíblia, sempre tem mas, e nunca tem uma resposta assim. Eu preciso ser ajudado, eu preciso melhorar, eu preciso fazer a diferença. Eu preciso que Cristo abunde no meu coração. Porque é muito fácil eu falar de Cristo, mas quando eu vou viver, às vezes é diferente daquilo que eu falo. Então as pessoas elas mais olham para aquilo que você vive do que aquilo que você fala que vive. Há uma diferença muito grande e todos nós temos dificuldades numa determinada área, né? E Deus nunca nos prometeu uma estada tranquila aqui, mas ele nos prometeu uma chegada segura, tanto que ele disse, no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então ele venceu por nós. Então existem pessoas que morreram, que viram Cristo ressurreto e tipo assim, ou tu nega Cristo ou tu e teu filho morre.
E ele disse, como que eu posso negar o cara? O cara disse que era filho de Deus, que ele era Deus na terra. Né? Quem vê ao Pai vê a mim, vê aquele que me enviou, vê a mim. Né? Eu e o Pai somos um. Né? Cara, esse cara morreu, eu vi ele crucificado lá no Calvário, lá. Agora ele ressuscitou. Eu, fulano e tal, viu, como é que eu posso negar esse cara? E essas pessoas, elas não morreram por uma mentira, elas morreram por uma verdade. Porque Quírios, o César, não aceitava outro senhor e rei e dizia que um cara ressuscitou, tendo César como Deus, né, não podia sobreviver. Então o que eles faziam? Ou você diz que Cristo, esse cara não ressuscitou, ou tu, teu filho e tua família vão morrer. Tanto nas prisões, vão morrer degolados, vão morrer no Coliseu em Roma, que nós vamos jogar vocês para os leões, para os touros de Bazã, para as feras devorarem vocês e matarem vocês. E aí o que eles disseram? Eles escolheram a morte. Quem escolheria morrer por uma mentira? Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz o quê? É vã nossa pregação. Mas eles viram Cristo ressurreto. Eles viram Cristo estar entre eles. Eles viram aquele cara que morreu lá, pregou todas as coisas, que era o Filho de Deus e ele está vivo agora. Eles viram o cara morto. Eles viram tudo o que aconteceu, a crucificação com ele, a humilhação que ele teve. Soltaram um bandido e prenderam um inocente. E aquelas pessoas, em vez de dizer assim, não vi Jesus, eles poderiam viver. Eles poderiam viver, diz que Jesus não morreu e tu vai viver. Mas eles preferiram morrer no Coliseu do que realmente negarem a Cristo. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam e tinham a certeza que aquele que começou a boa obra, ele havia de terminá-la. Então eles sabiam que aquele cara que prometeu na cruz do Calvário, prometeu antes da cruz, das coisas que ele era o Filho de Deus e que ele ressuscitaria o terceiro dia e ressuscitou, se ele disse que ele era o Filho de Deus e ele ressuscitou, ele daria a vida eterna para aqueles que creiam nele. Então eles preferiram morrer com seus filhos, com suas famílias, com suas esposas e mulheres grávidas no Coliseu de Roma, lançado aos leões, porque eles sabiam que aquele que prometeu para eles era realmente o Senhor e Rei que era prometido no Antigo Testamento, aquele que viria, o Messias, o Mashiach, né? o Yeshua ben Yosef, da casa de José, né? Então eles sabiam que aquele cara que veio realmente era o Senhor e Rei, que ninguém ressuscitou, né? É como Apolônio de Tiana, né? Que é um conto, né? Pela Júlia Domina, que ela encomendou para combater o cristianismo, ela encomendou um cara que fizesse uma história, né, o Filóstrato, né, para contar uma história sobre um cara chamado Apolontiano que também ressuscitou. Não é verdade. Eu já falei aqui no Instagram, aqui no YouTube também, né? Então, posso dizer para vocês com certeza, esse cara que viu Cristo lá e ele afirmou ter visto, não foi só um, foi mais de 500 pessoas, eles morreram cientes de que aquele que prometeu a terra prometida realmente ele poderia dar. Porque um cara que ressuscita dos mortos, ninguém tinha ressuscitado dos mortos, mas ele ressuscitou dos mortos, então ele era o Deus encarnado prometido no Antigo Testamento. Ninguém morreria por uma mentira. Então, se você está vendo o teu pastor pregando com fidelidade, se você está vendo o teu pastor se afadigando da palavra, se doando, visitando famílias, né, abrindo igrejas, formando um corpo de oficiais com sobriedade, com seriedade, cara, ajuda ele, chora com ele, se alegra com ele, né? Seja suporte dele e prega o evangelho, inste a tempo e fora de tempo, medita nele dia e noite, né? E quero dizer para vocês assim, né? Não sejam nuvens sem água, porque para que outros possam viver é necessário morrer. E quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Para que outros possam viver é necessário morrer. Então, amados, para que a vida habite em nós, é necessário que nós estejamos a morrer todos os dias pelo testemunho da palavra. A pergunta, se alguém te perguntar hoje se Jesus Cristo vive e reina na tua vida, você teria capacidade de dar a tua vida em testemunho disso? Né? Tem irmãos nossos nesse exato momento que estão morrendo na África, qualquer outro lugar, Cazaquistão, Azerbaijão, porque em alguns lugares, e na África também lá, porque é proibido pregar o evangelho, e se pregarem estão matando os nossos irmãos lá. O povo mais perseguido e o povo mais odiado de toda a história são os cristãos, somos nós. E por quê? Porque nós pregamos um Cristo ressurreto. Eles não acreditam nisso, mas o nosso Deus vive e reina para todo sempre. E todo aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Ou seja, ele não está falando de alguém que está morto fisicamente, mas ele está falando de alguém que está morto espiritualmente. Vivo fisicamente, mas morto espiritualmente.
Entende? Porque depois de morto não há pregação da palavra, né? Não tem como tu pregar para mortos a palavra, para que essa pessoa se converta. Senão, o inferno estaria vazio, porque as pessoas estão no inferno. Se tu vai pregar, como alguns dizem, né? Dizem que Jesus desceu ao inferno e pregou os espíritos de prisão, ele foi pregar o evangelho lá. Tá, mas se ele foi pregar o evangelho lá e as pessoas estão em tormento, então elas iriam acreditar em Jesus para sair do tormento. Quem ficaria num tormento? Entende? Então, o inferno estaria vazio. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, esse Deus que desceu ao Hades, quer dizer, conheceu a morte, né? Fisicamente ele conheceu a morte, mas não houve putrefação do seu corpo, né? E a Bíblia nos dá o respaldo de que ele voltará na glória de seus anjos, né? Para justiça, para julgamento. Então espero, meus irmãos, que tu seja suporte do teu pastor, que tu ajude a tua igreja a crescer. Não fique numa igreja em que ela traga o pragmatismo como carro-chefe, ela queira encher a igreja de pessoas com mentes vazias, ou seja, ela faz de tudo para você permanecer dentro da igreja, ela só não prega o evangelho, ou seja, não tem nada. O que uma igreja precisa ter para ser igreja? Só a Bíblia. Pode ter milagre? Sim, mas milagre não é sinal de que Deus está ali, porque Satanás pode fazer descer fogo do céu. O que é necessário? Porque é a fidelidade escriturística. O teu pastor tem que ser fiel à palavra. Eu não me lembro qual pregador que disse, pode chover bênçãos e milagres na tua igreja todos os dias, mas se estes estiverem em inconformidade com as escrituras, rejeite-os. Inconformidade é ir contra a palavra. Porque, amados, a Bíblia não te prega que você vai ter uma vida plena aqui na terra com todas as sortes e bênçãos do mundo, não. Ela promete o contrário. Bendito aquele, né, que pelo meu nome for maltratado, cuspido, injuriado, né? Então, ser cristão é isso. Se a tua igreja ela agrada ao mundo, pode ter certeza que ela desagrada a Deus. Agora, se a tua igreja ela desagrada o mundo, pode ter certeza que ela está fazendo um bom trabalho, né? A nossa igreja, a igreja de Cristo, ela não é inclusiva no sentido de aceitar todos da forma que são e não transforma corações. Não, ela trata todas as pessoas com todos os tipos de enfermidades e ela pode curar todo mundo. O Senhor ele pode fazer isso. Mas não é venha como está e permaneça como está. É venha como está, entenda como as escrituras funcionam, se deleita nelas e seja transformado por ela. Entendeu? A Bíblia não é um software para se atualizar à tua vontade. É você que tem que retroceder à vontade daquele que começou a boa obra e ele vai terminar. Ainda que réprobos vão para o inferno, eles vão porque assim Deus determinou. Um Deus perfeito, com uma justiça perfeita e um local para que esses sejam condenados. Infelizmente, nós sabemos que muitos ao nosso redor vão estar lá. E nós rogamos a Deus para que Deus possa transformar o coração deles antes do último respirar. Às vezes o Senhor pode num bingo te chamar 33 e o 33 é você. E aí? Que isso seja para honra e glória totalmente dele. Que Deus te abençoe e que você possa servir, né, ao reino de Deus com qualidade. Seja suporte do teu pastor, ajuda ele, chora com ele, né? E ajuda os teus irmãos a crescerem na fé. E ajuda outros pastores também. Que a graça e a paz do Senhor ela esteja contigo, meu irmão.